Olá, pessoal que está me assistindo. Olá, turma B de Guarulhos. Continuo com muita saudade, ela aumenta cada vez mais. Não vejo a hora de encontrar vocês. E vamos para a nossa quinta aula, quinta videoaula de logística. Vamos aos procedimentos básicos, pegar a garrafinha, colocar o fone de ouvido para prestar atenção na aula. E dessa vez tem uma proposta diferente, né? Porque às vezes a gente está entretido, assistindo a aula e as pessoas começam a chamar, ó, vem cá, você já começa, não, eu tô ocupado, espera. Faz diferente. Chama a pessoa que está te chamando para assistir a aula com você. Seu pai, sua mãe, seu irmão, o pessoal que está na sua casa, da sua família. Isso aí, vamos nos unir. Então vamos lá começar a nossa quinta videoaula. Meu nome é Leandro Santana. E com relação ao material, vocês já baixaram aquilo que eu disse? Quem não baixou, não se preocupe, porque o material já está disponível lá no nosso grupo de e-mails, tá? E nessa aula de hoje de logística a gente vai falar um pouquinho de distribuição, de carga, de destinos. Vamos ter um estudo de caso aí. Vamos ter que prestar muita atenção, tá? Então, sempre fazendo a nossa revisão. Vimos o vídeo da FAB, né, da Força Aérea Brasileira, de automação do estoque, do inventário, de toda aquela modernização que eles mostraram no controle do estoque. Corrigimos exercícios, né? Os exercícios, vocês estão lembrados dos exercícios que vocês corrigiram na última aula? Semana passada, né? Fizemos cálculos, muitos cálculos mesmo. Alguém lembra da fórmula? Vamos lá, só para relembrar, né? Q é igual a ER mais PA vezes D, que era para calcular o ponto de pedido. Estão lembrados da quantidade do ponto de pedido? E treinaram o Excel? Fizeram aquele exercício que eu dei, fui passando passo a passo para vocês. Agora, falando em cálculos, teve muitas ameaças que eu tive. Recebi ameaça por e-mail, pelo WhatsApp, e teve até uma aluna que falou: olha, professor, se você passar cálculo de novo, vamos fazer assim com você. Caramba, hein? Tem que ter dó. Não tem um mínimo de dó do professor. Poxa, professor que gosta tanto de vocês, que trata vocês com tanto carinho e tiveram coragem de ameaçar o professor. Eu, nas aulas presenciais, logo no início, eu havia prometido um vídeo para vocês, tá? A história, a evolução da logística, e nós não passamos lá na aula presencial e vamos aproveitar e passar ele agora para vocês. Preste atenção também que nesse vídeo sairão atividades que serão entregues aí na próxima semana. Vamos lá assistir o vídeo. A evolução da logística. Mas o que é isso que possibilita encontrarmos produtos asiáticos na feira do bairro, saber instantaneamente o que está acontecendo do outro lado do mundo, comprarmos pela internet e recebermos em nossas casas em poucos dias? Vamos juntos acompanhar a trajetória daquilo que movimenta o mundo no século XXI e se tornou conhecido com o nome de logística.
contrário do que muitos pensam, a prática da logística é muito antiga e o seu surgimento se confunde com a origem da atividade econômica organizada. Com o abandono da vida nômade e puramente extrativista, o homem deu início às atividades produtivas organizadas. O cultivo do próprio alimento levou as comunidades primitivas a se especializarem em culturas que excediam a necessidade do consumo local. Com a produção especializada e a troca de excedentes com tribos vizinhas, surgiram três das mais importantes funções logísticas: o estoque, a armazenagem e o transporte. Há cerca de 6.000 anos, civilizações como as da Mesopotâmia e do Egito já utilizavam princípios de movimentação para controlar as cheias dos rios e irrigar cidades e lavouras. Edificações como a Pirâmide de Gizé e os Jardins Suspensos da Babilônia demandavam toneladas de pedras que precisavam ser deslocadas por longos percursos, mobilizando centenas de trabalhadores com necessidades diárias de suprimentos diversos. Mas foi nas operações militares que a logística ganhou especial destaque. Desde os tempos mais remotos, os confrontos armados demandaram grandes deslocamentos de soldados para cobrir territórios longínquos. Com isso, surgia a necessidade de suprir as tropas com armamentos, munições e alimentos. Era necessária uma complexa organização logística que muitas vezes correspondia a uma das principais estratégias para definir a guerra. A palavra logística deriva do verbo loger, alojar em francês. O termo surgiu no campo de batalha e passou a ser associado ao transporte, abastecimento e alojamento de tropas. Na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial, o conceito de logística foi utilizado pelas Forças Armadas norte-americanas e relacionava-se com todo o processo de aquisição e fornecimento de materiais para atender aos objetivos de combate na época.
Após a Segunda Guerra Mundial, o caminho para a reconstrução dos países europeus destruídos teve como base a reprodução do modelo de produção em massa desenvolvido por Henry Ford. A chave para seu sucesso foi o desenvolvimento de peças intercambiáveis e a facilidade de ajustá-las entre si, tornando possível a implementação da linha de montagem com poucas tarefas de ajustes complexos. Essa concepção de produção provocou uma nova forma de organização, impulsionando o desenvolvimento da logística no âmbito empresarial. Entretanto, o Japão, devido ao seu mercado doméstico limitado e reduzida capacidade financeira para investimento em tecnologias ocidentais, optou por um modelo diferenciado, o sistema de produção enxuta. Neste sistema, foram desenvolvidas técnicas que permitiram a diminuição do tamanho dos lotes de produção, proporcionando uma redução nos custos financeiros com a manutenção de estoques. A adoção dessas técnicas permitiu uma economia com a redução do desperdício, através do aumento da preocupação com a qualidade das peças fabricadas, cujos defeitos eram identificados e corrigidos imediatamente. O trabalho iniciado nos setores de fabricação foi expandido para as linhas de montagem final e, posteriormente, para a rede de fornecedores, organizando-os em um sistema que deu origem ao conceito de supply chain, ou cadeia de suprimentos. A década de 60 marca o começo de uma visão integrada nas questões logísticas, explorando-se aspectos como o custo total e a abordagem de sistemas. O foco deixa de recair sobre a distribuição para englobar um espectro mais amplo de funções, sob a influência da economia industrial. Neste período, que se presencia o aparecimento, tanto no ensino quanto na prática da logística, de um gerenciamento consolidado das atividades de transporte, de suprimentos e distribuição, armazenagem, controle de estoques e manuseio de materiais. A partir de 1990,
Algumas condições econômicas possibilitaram que a logística fosse entendida como a junção da administração de materiais com a distribuição física. Também surgiram iniciativas de integração que iam além dos limites das instalações das empresas. Conceitos de Supply Chain Management, SCM, gestão da cadeia de suprimentos, aparece como a evolução natural da logística integrada. Enquanto esta representa uma integração interna de atividades, o SCM equivale à integração externa, envolvendo fornecedores e clientes. A cadeia de suprimentos passa a ser vista como uma entidade única que requer uma nova abordagem sistêmica, cuja chave é a integração. Observa-se nessa breve retrospectiva que a logística evoluiu muito desde seus primórdios. Surgiu como mera atividade facilitadora de trocas entre as aldeias, passou pela estratégia militar, definindo confrontos ao longo da história da humanidade e finalmente aflorou no ambiente organizacional das empresas, como a última fronteira de desenvolvimento competitivo empresarial. E ela não para, está sempre em movimento, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Que legal, muito legal mesmo, e o ciclo não para. A história, muitas curiosidades, né? Então, coloquem as crianças também para assistir, muito bacana esse vídeo. Vai ter atividade desse vídeo, hein? E vamos ver agora alguns conceitos básicos, conceitos fáceis aí para a gente fazer um estudo de caso. Então, importação. Todo mundo sabe o que é importação? Então, processo comercial e fiscal que consiste em trazer um bem. Um bem pode ser um produto ou serviço do exterior. O que é do exterior? De um outro país para o país de referência. Então, vou fazer importação. Fazer importação do Chile, da China, da Venezuela, vou trazer de fora para dentro. Assim como se a China trouxer de outro país, ela vai estar fazendo uma importação. Então vai fazer a entrada. Agora, e a exportação? Exportação ao contrário, né? É a saída dos bens, que pode ser produtos ou serviços, do país de origem, que pode envolver, né, pagamento, vendas de produtos ou não, como doações. Tem países que fazem doações, que mandam para fora, doam, assim como também recebem doações. Container. Nossa, eu vejo agora. Vocês já ouviram falar desse nome? Container? Então, container. Aqui, nessas figuras, tem pessoas que estão fazendo casas de container, comércios, restaurantes de container. Tão bonito, né? Mas, em logística, o que significa esse container, né? O termo container, né? Ou contendor, do português, em inglês container, equipamento utilizado o quê? Para transportar cargas. Então, em logística, container tem essa finalidade. E ele pode ser de metal, madeira, tem grandes dimensões, e ele pode acondicionar, transportar cargas em navios, caminhões, trens, e também é conhecido como o cofre de carga, pois ele tem alguns dispositivos aí previstos por legislação e por convenções internacionais para proteger aquilo que está transportando. Existem também, aqui não está citado, mas tem containers agora até de plástico. Então olha só, temos aqui os tipos, né, de container. Um container, ele tem 20 pés e tem uma capacidade bruta aí de carga útil para transportar até 20 toneladas, tá? Então, olha só o caminhão aí que leva o container, e temos aí também o maior navio de carga do mundo,
que ele tem capacidade para levar 18.270 containers. É container, é muito container, tá? Então, o que é esse TEU? Que é 20 Foot Equivalent Unit. Então, é a quantidade aí que equivale a um TU, né? 20 pés. Impostos. E aí, vocês gostam de pagar impostos? Sim ou não? Na realidade, eu gostaria de pagar muito. Eu acho que tem pessoas que falam, não queria pagar não. Mas a gente precisa pagar o imposto. E quanto mais a gente paga imposto, mais que a gente ganha, né? Então, olha lá. Os impostos são os valores pagos, realizados na moeda nacional, tanto pessoas físicas e pessoas jurídicas, que são as empresas, pagam impostos, né? E esse valor é arrecadado pelo governo, tanto municipal, estadual, federal, e serve aí para custear os gastos com saúde, segurança, transporte, educação, cultura, pagamento de salários aí de funcionários públicos. Então, esse dinheiro arrecadado também é utilizado para investir aí em obras públicas. Então, a gente tem hospital público, temos rodovias, temos hidrelétricas, portos, universidades. Isso tudo é custeado pelos impostos. Agora, eu vou passar um áudio para vocês escutarem, que também será objeto de atividade, tá? Então escutem ele com muita atenção, porque vai fazer parte do estudo de caso. Empresários que costumavam exportar e importar mercadorias pelo Porto do Rio começam a usar os terminais de Vitória e Santos como rotas alternativas de transporte. Com o aumento do roubo de cargas no estado, algumas empresas já preferem escoar os produtos por trajetos mais seguros, mesmo que sejam mais longos e custosos. Isso se aplica principalmente aos exportadores e importadores de Minas Gerais e, em menor escala, aos de Goiás. Embora a escalada do roubo de cargas tenha começado ainda no ano passado, empresários ouvidos pela CBN relatam que o assalto a veículos que transportam containers só se intensificou nos últimos 2 meses. O presidente da Câmara Brasileira de Containers, Silvio Campos, diz que os impactos econômicos já começam a ser sentidos. A arrecadação no porto, o pagamento dos impostos diminuiu muito. Além do movimento já estar fraco, já ter diminuído por causa da crise, estamos também sentindo a queda na arrecadação. O Porto do Rio de Janeiro, quase que é o porto natural para ser utilizado pelos mineiros, sendo trocado por Santos ou Vitória. Miriam Carvalho, sócia da empresa Carvalhão, que atua no setor há 57 anos, afirma que teve um aumento de 25% nos investimentos em segurança. Ela conta que um cliente de Minas Gerais, por exemplo, desistiu de contratar os serviços da empresa depois que um veículo que transportava suas cargas foi alvo de um assalto. Ele preferiu usar o Porto de Santos. Pela primeira vez a gente está vivenciando isso. Isso é um custo muito grande para as empresas. A gente precisou rever os nossos planos de ação. Toda a equipe de gerenciamento de risco. É um maior custo operacional porque a gente tem que fazer desvios de rota, comboios, escoltas. O coordenador da Câmara de Logística Integrada da Associação de Comércio Exterior do Brasil, Jovelino Pires, lembra que a necessidade de fazer trajetos mais longos aumenta o custo logístico, tornando o produto mais caro no mercado interno e menos competitivo no mercado externo, em um cenário que já é desfavorável. Como exemplo, ele cita o custo médio para levar um carregamento de soja aos portos brasileiros de $90, em comparação aos $18 necessários nos Estados Unidos. Jovelino também detalha como a substituição do Porto do Rio pelos de Santos e Vitória agrava ainda mais a crise do estado. 60% do ICMS do Rio de Janeiro é
é exportação e importação. É muito dinheiro que a gente deixa de movimentar. E não é só o que vem dentro do container, é o que ilustra em volta o crescimento do movimento comercial que volta. É casa, é pensão, posto de gasolina. O delegado responsável pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas do Rio, Maurício Mendonça, disse não ter registro de aumento nos roubos de contêineres nos últimos meses, mas defendeu o endurecimento da pena por crime de receptação. Atualmente, ela varia de 1 a 3 anos. Do Rio de Janeiro, João Pedro Soares. E aí, galera? Prestar atenção? Então, vamos lá. Como que será esse estudo de caso? Vocês estão lembrados na primeira aula de logística que eu falei sobre gestores? E vocês logo, logo serão futuros gestores, né? Estão lembrados? Tenho certeza disso. E nós falamos sobre... Vamos pensar em qualidade, né? Não conformidade, ação de contenção, ação corretiva e melhoria contínua. Vocês estão lembrados de cada um desses tópicos que nós falamos? Então, o que é a não conformidade? Então, está relacionada a processos que geram resultado insatisfatório. Ou seja, a não conformidade é o problema. Agora, e a ação de contenção? Estão lembrados? Eu dei um exemplo também. Quando se machucou, né? Quando faz um corte, qual que é a ação de contenção? Mas vamos lá. Então, ação ou efeito de conter, de controlar ou reprimir. Outro exemplo. Furou meu cano, está vazando a água na casa. E a gente identificou que é num cano. Vai lá, qual que é a contenção? Tem que fechar o registro. E depois tomar a ação corretiva, né? E o que é a ação corretiva? É a ação que atua na causa da não conformidade. Tá? Então eu tenho que atuar na causa raiz do problema. Não adianta eu só tomar remédio para minha dor de cabeça se meu problema é outro. Então eu tenho que realmente investigar qual que é a causa raiz do problema para que eu possa tomar uma ação corretiva. E melhoria contínua? Então, a prática aí que é adotada por muitas empresas para atingir resultado cada vez melhor. Ou seja, é melhorar sempre, seja em produtos, serviços e em processos. Então, estão lembrados, né? Só para a gente relembrar e facilitar para poder fazer a nossa atividade. Então, como que será essa atividade aí do estudo de caso baseado no áudio? Além do áudio, para facilitar, ajudar a resolver esse estudo de caso, vocês vão ler na apostila da página 50 a 61, tá? Vai ajudar muito. Então, o que vocês vão fazer? Identificar o problema, né? A não conformidade, quais as ações de contenção que foram tomadas, propor ações corretivas, é você que vai propor, e também propor ação de melhoria. Então, eu espero que vocês tenham prestado atenção no áudio. Se não prestou, volta lá, escuta o áudio de novo, vai anotando, faça a leitura, que vai sair um estudo de caso muito legal, porque vocês serão gestores, e os gestores estão aí para resolver os problemas, propor soluções, propor ações de melhoria contínua. Lembrando que a atividade vai estar valendo ponto, vai ter 10 questõezinhas, vocês vão receber o link, tá? E vai responder lá essa atividade até o dia 2 de maio, tá bom? Então tem prazo. E mais uma vez, pessoal, eu agradeço por vocês estarem assistindo a minha aula. Estou muito feliz. Outro detalhe, mandei a lista dos alunos, aqueles que estão assistindo, aqueles que não estão assistindo, e estão colocando todas
as videoaulas em dia. Além disso, né, estão fazendo as atividades, a gente tem conversado muito pelo WhatsApp. Então, encerro aqui mais uma videoaula. Um abraço a todos e até a próxima.